Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre a história da indústria no Brasil, parte um. Por que parte um? Porque essa aula vai ficar muito grande, então eu vou dividir ela em duas partes. A primeira falando desde o surgimento da indústria até 1960 e a próxima falando de 1960 em diante. Beleza? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e venha comigo para mais uma aula. Bom, pessoal, primeiro, né, a gente sempre falou, e eu sempre gosto de falar isso para vocês, que o Brasil ele foi um país agrícola. Ele sempre foi um país agrícola. Quando a gente falou tanto da agricultura quanto da população e da urbanização, a gente viu que até 1970, boa parte da população brasileira vivia onde? Vivia no meio rural, não vivia nas cidades. E a industrialização, a indústria, né, ela é uma atividade urbana, tá bom? Então, até a Declaração de Independência do Brasil, 1822, o Brasil serviu como colônia de exploração de Portugal. Então, aqui quase não teve incentivo para você ter uma indústria no Brasil. Era basicamente a exploração do pau-brasil, depois a exploração da cana-de-açúcar, exploração do ouro, exploração do café, exploração da borracha. Tá? Então, de fato, poucas indústrias tinham nesse momento. Tá? Indústria aqui, eu estou falando de indústrias, pode ser da mais simples, tá? Produção de bens de consumo. O que você tinha era uma outra oficina, sapataria, uma outra serviço de costureiro, de alfaiate, para atender a demanda local. Mas ainda assim, por ser escasso, era uma coisa muito cara e nem todo mundo tinha acesso a isso, tá bom? Aí veio a independência do Brasil e ele continuou sendo um país produtor de commodity. Tá? Nós chamamos isso de divisão internacional do trabalho. Tá? A gente vai ver isso no ano que vem, mas é basicamente o seguinte: vocês conhecem a divisão do trabalho, correto? Cada país vai fazer cada pessoa, cada trabalhador vai fazer uma parte do trabalho. Então tem o famoso caso da fábrica de alfinetes do Adam Smith, que era um filósofo inglês. Falava, olha, um corta o arame, o outro dobra o arame, o outro afia o arame. Então você consegue fazer isso mais rápido, tá? Quando a gente fala de divisão internacional do trabalho, a gente está falando quando um país se especializa em uma área da economia. Tá? E o Brasil, ele se tornou especialista em produção de matéria-prima, produção de commodity. Então ele produzia café, produzia minérios de modo geral, açúcar, soja, entre outros. Tá? Então, de modo geral, o Brasil ele sempre teve esse papel agrícola. E sempre que surgia algum projeto para industrializar o Brasil, as pessoas ficavam perguntando: mas imagina começar uma indústria do zero, não é melhor manter o que já está? E consolidar o Brasil como produtor de matéria-prima? Mas daí olhavam para os outros países e falavam: olha, todo país que é rico tem o seu próprio parque industrial. O Brasil não pode ficar atrás. Então, isso gerava muito debate. O Brasil tinha que ser agrícola, tinha que continuar agrícola, ou tem que se modernizar, tem que industrializar, tá bom? Bom, aí nós temos uma grande crise no nosso campo brasileiro, em 1929. Não sei se vocês já estudaram isso com o professor Jefferson, mas eu já falei algumas vezes, e creio que se ele não falou, vai falar ainda para vocês, que em 1929 aconteceu uma crise na Bolsa de Valores lá em Nova York. Bolsa de Valores é onde são negociadas as ações das empresas e onde são negociados os preços das commodities, os preços da matéria-prima. Tá? Essa bolsa de Nova York, ela entrou numa crise sem precedente, os preços começaram a cair e à medida que os preços foram abaixando, as empresas foram declarando falência e ficando sem emprego, as pessoas ficando sem emprego, o que as pessoas começam a cortar da sua vida? Começam a cortar aquilo que é insignificante, aquilo que é supérfluo. Cortaram o quê? O cafezinho. Quem que era o maior produtor de café nesse momento? O Brasil. Quem que era o maior comprador de café do Brasil nesse momento? Estados Unidos. Então a crise de 1929 que atingiu os Estados Unidos, ele afetou muito a economia brasileira, porque era uma economia extremamente dependente do café brasileiro.
E a partir do momento que os Estados Unidos deixam de comprar esse café, a gente começa a entrar em crise. Tá? Teve várias ações para tentar aumentar o preço do café, porque como era muito café, você tinha muita oferta no mercado. Então, lembra da oferta e demanda? Se tem muita oferta, os preços abaixam. Como a nossa principal demanda não estava mais comprando, que era os Estados Unidos, você tinha muita oferta no mercado interno. Então, as pessoas começaram a queimar café para diminuir a quantidade dele no mercado e tentar aumentar o preço e tentar diminuir o prejuízo. Não era nem acabar com o prejuízo, era diminuir o prejuízo. Tá? Então, a crise de 29 para o Brasil, ela foi muito impactante economicamente e politicamente, tá? Bom, o café ele era cultivado sobretudo em São Paulo. O estado de São Paulo ele era o centro econômico do Brasil nesse momento. E lá em São Paulo estavam o quê? Os barões do café, que eram esses fazendeiros riquíssimos que tinham grandes fazendas de café, que tinham muitos trabalhadores, muitos colonos, muitos imigrantes que vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café, estavam lá em São Paulo. Então, o capital aqui no sentido dinheiro, tá? Do Brasil estava acumulado em São Paulo. Quando essa indústria cafeeira ela entra em crise, esses barões do café eles vão procurar outras atividades. Então, uns vão fazer investimentos no Paraná. Então, muitas dessas pessoas vieram para o norte do Paraná para plantar café aqui. É só você seguir a linha da história, gente. Ó, 1929 tem a crise de 29, não é? A crise no café em São Paulo. 1945, alguns anos depois, surge Maringá no norte do Paraná. Alguns anos antes de Maringá, surge Londrina, todas elas plantando café. Então, quem plantava café em São Paulo acabou atravessando o rio Paranapanema, veio aqui para o norte do Paraná, começou a plantar café aqui. Tá? Outras pessoas iniciaram outras atividades econômicas em vários lugares do Brasil e a industrialização brasileira ela começou em São Paulo, porque esses barões do café eles tinham muito dinheiro acumulado. Lembrando que eles tinham poderes políticos também, tá, gente? Não sei se vocês estudaram isso com o professor Jefferson também, da República do Café com Leite, a República Velha, que sempre tinha um representante da cafeicultura como presidente do Brasil, alternando com a elite produtora de leite em Minas Gerais. Então não era só poder econômico, era poder político. Então esses barões do café de São Paulo, eles tinham dinheiro para abrir as primeiras fábricas no Brasil. Porque com essa crise, a crise para alguns é a tragédia, para outros é a oportunidade. Né? Para essas pessoas foi a oportunidade, tá bom? E também tem o fator imigrante, tá, pessoal? Quando o Brasil ele abole a escravidão, ele automaticamente inicia um processo de busca de imigrantes. Imigrantes vindo da Alemanha, da Polônia, do Japão, da Itália, sobretudo italianos e japoneses que vieram aos montes para o Brasil. E esses imigrantes, eles vieram para trabalhar no café. Eles estavam lá nessas grandes fazendas de café e eles sofreram também com a crise do café. Porém, eles não eram cafeicultores na Itália ou no Japão. Tem um caso sensacional que era de um senhor aqui de Maringá, senhor japonês, né? O pai dele era quase um engenheiro químico no Japão. Aí ele veio para o Brasil para ser agricultor. E então essas pessoas elas tinham um conhecimento acumulado dos seus países de origem, né? Então quem conseguiu acumular um pouco de capital tentou abrir o seu próprio negócio ou comprou sua terra onde era mais barato, no caso aqui no Paraná, ou abriu as suas indústrias lá em São Paulo. E a gente tem um caso bastante emblemático do imigrante aqui no Brasil, que é o Francesco Matarazzo. Tá? Se escreve Francesco, mas é italiano Francesco. Francesco Matarazzo, ele nasceu na Itália e ele se mudou para o Brasil em 1881, ali finalzinho do século XIX. Tá? No Brasil, ele iniciou trabalhando com mascate. Mascate, gente, é pessoa que vende de porta em porta, sabe?
coloca as coisas na malinha e sai batendo na porta, oferecendo panela, roupa, essas coisas, tá? E de Mascate, ele se tornou o dono das indústrias Matarazzo. As indústrias Matarazzo, até 1960, era o maior conglomerado comercial da América Latina. Da América Latina, do México para baixo, do México até a Argentina. O maior conglomerado de empresas era as indústrias Matarazzo. Por que conglomerados de empresa, professor? O que é isso? Porque o Matarazzo, ele fabricava fósforo, fabricava roupa, fabricava produtos de alimento, fabricava remédio, fabricava carroça. Tudo que você pudesse imaginar, os Matarazzo fazia. Né? Então, as indústrias Matarazzo, indústrias reunidas Matarazzo, que era o nome, era composta por mais de 350 empresas, né? Setor têxtil, setor de tecido e roupa, alimentício, químico, até banco eles tinham. Então, era um conglomerado industrial muito grande mesmo. Para vocês terem ideia, o Matarazzo, quando ele morreu, não lembro quando ele faleceu, ele era o homem mais rico do Brasil e ele era mais rico que os estados brasileiros. Então ele era mais rico que o Paraná todo, ele era mais rico que o Rio de Janeiro todo, que Minas Gerais todo, só não era mais rico que São Paulo porque ele era de São Paulo. Tá? As indústrias dele empregavam 6% da população de São Paulo. Vocês conseguem imaginar o tamanho disso? Tá? E ele morreu como o homem mais rico do Brasil e o italiano mais rico até aquele momento, porque apesar de estar no Brasil, ele era italiano, um imigrante italiano. A fortuna Matarazzo era imensa, mas ela foi decaindo, outras empresas surgiram e hoje não é mais tão relevante assim. Mas se você vai em São Paulo, tem alguns lugares, alguns prédios que eram das indústrias Matarazzo, tem galpões que pertenciam aos Matarazzo, aliás, até pertencem ainda, que estão lá aguardando alguém comprar para fazer um loteamento, para fazer um prédio, para fazer alguma coisa, porque os caras não querem vender, porque tem um valor de terreno muito grande, tá bom? Bom, e assim como os Matarazzo, a indústria Matarazzo, ela é apenas um exemplo, tá? É que é o exemplo de sucesso, o principal exemplo que eu posso dar para vocês. Mas vários grupos e várias empresas surgiram nesse momento com a produção de bens de consumo. Lembra na aula passada quando eu falei dos tipos de indústria? Indústria pesada, indústria intermediária e indústrias de bens de consumo. Quase não tinha isso no Brasil, gente. Você tinha que importar praticamente tudo, até uma carroça. Então, a partir desse momento, você conseguia produzir isso tudo no Brasil. Tá? Essa daí, por exemplo, é uma foto das indústrias Matarazzo, fabricante de fósforo. Se vocês conseguirem ler ali, fábrica de fósforos. Fósforos ainda com pH 1906. Então, você tinha um mercado muito grande no Brasil, mercado consumidor. Pessoas para comprar roupa, sapato, alimento, higiene. Você tinha mercado, você tinha pessoas para comprar isso, você não tinha as indústrias. Então, a partir do momento que você tem a indústria, essas pessoas vão consumir mais e você consegue desenvolver essa indústria de bens de consumo. Agora, o que que falta? Indústria de base, aquela indústria pesada que ainda não tinha no Brasil. Então, o Matarazzo fabricava um monte de coisa, mas imagina fabricar um carro. Você não conseguia montar um motor no Brasil, você não conseguia fazer uma carroceria no Brasil. Então, faltava ainda essa indústria de base, tá bom? Aí nós vamos dar um salto, vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o presidente era o Getúlio Vargas, esse senhorzinho que vocês estão vendo aí, tá? E o Getúlio Vargas, ele tinha uma certa simpatia com os regimes da Alemanha e da Itália. Lembrando, Segunda Guerra Mundial eram dois grupos. De um lado, nós tínhamos a Tríplice Aliança, que era Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Do outro lado, nós tínhamos o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Tá? Então, o Brasil, ele tinha, o presidente brasileiro, melhor dizendo, ele tinha uma certa simpatia com os regimes da Itália e da Alemanha.
e ele usou o que nós chamamos de diplomacia pendular. Numa hora ele se aproximava da Alemanha, aí os Estados Unidos falavam: Ô Getúlio Vargas, vamos conversar. Aí ele se aproximava dos Estados Unidos, outra hora perto da Alemanha, outra hora dos Estados Unidos. Isso é uma diplomacia pendular. Tá? Ele vai para quem dá mais. Então, está pagando mais, ele está indo. E o Brasil se aproveitou disso. Tá? O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, ele teve uma importância econômica muito grande e muito estranha, tá? O Brasil, ele foi o principal fornecedor de borracha para os aliados. Borracha, professor? Borracha, tá? Tanque de guerra, veículo militar, avião, tem que ter borracha. Tem uns vídeos antigos do exército alemão usando uns carros que não tinha pneu, era só a roda e saía tremendo tudo porque não tinha acesso à borracha. E o Brasil garantiu essa borracha para o látex, melhor dizendo, para os aliados. Tá? Essa foto que vocês estão vendo aí são dos chamados soldados da borracha. São pessoas que saíram lá do Nordeste, lá do Ceará, lá de Pernambuco e de Sergipe, que foram para o Amazonas, que foram para o Acre fazer a coleta do látex e da borracha para transformar em pneu para abastecer os veículos dos Estados Unidos, Inglaterra e demais países aliados. Tá? E como o Brasil fazia essa diplomacia pendular, quando ele se aproximou da Alemanha, os Estados Unidos, ele falou: não, Getúlio Vargas, vem cá, vamos conversar. Porque uma base alemã no Brasil ia causar um impacto muito ruim para os Estados Unidos, ser um inimigo muito próximo. Tá? E nessas conversas entre Brasil e Estados Unidos, o Getúlio Vargas conseguiu que os Estados Unidos fizessem investimentos aqui no Brasil e trouxessem uma indústria de base, tá bom? Então, em 1941 foi fundada a Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? A Companhia Siderúrgica Nacional, ela era a empresa responsável pela transformação da matéria-prima mineral que era retirado das minas. Minas da onde? Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, em 1942, é fundado a Vale do Rio Doce, que é a Vale que vocês conhecem hoje, que esteve envolvida no caso de Brumadinho no ano passado, no estouro da barragem, que esteve envolvido no caso de Mariana, acho que foi em 2015 ou 2016, que foi o estouro de outra barragem, uma empresa mineradora. Então, com a Vale do Rio Doce e com a Companhia Siderúrgica Nacional, o Brasil ele conseguiu extrair mais minério, extrair ferro, extrair ouro, extrair cobre, extrair bauxita e outras coisas, e ao mesmo tempo eles conseguiam fundir esse metal, conseguia transformar lá nas barras de ferro, nas chapas, nos lingotes, porque anterior a isso o Brasil minerava e minerava mal porque não tinha nenhuma grande empresa de mineração, mandava para os Estados Unidos e para a Inglaterra e tinha que comprar essa chapa, tinha que comprar essa barra de ferro. Agora não, a gente consegue fazer tudo aqui. O objetivo do Getúlio Vargas era produzir no Brasil antes de importar. Então, a gente precisa de determinado produto. A gente consegue produzir aqui? Vamos produzir aqui primeiro, antes de comprar. Tá? Então, essas duas empresas, empresas criadas pelo Estado, empresas estatais, elas são muito importantes porque ela é o início da indústria de base aqui no Brasil. É o início dessa indústria pesada que é muito importante, porque sem ela você não consegue dar sequência às outras. Você sempre vai depender de matéria-prima do estrangeiro para dar sequência à sua indústria, tá bom? Bom, aí nós saímos da Segunda Guerra Mundial, os aliados ganharam, o Brasil lutou contra os alemães, e nós temos o Juscelino Kubitschek, que é esse presidente aí que vocês estão vendo, que ele entrou alguns anos após o Getúlio Vargas, e ele cria o chamado Plano de Metas. O plano de metas dele tem o seguinte slogan: 50 anos em 5. O Getúlio Vargas diz o seguinte: o Brasil vai crescer em 5 anos o que cresceu nos últimos 50.
Então a gente vai fazer um investimento pesado na nossa indústria, a gente vai dar incentivos fiscais para a empresa que quiser vir para o Brasil poder vir. O que é o incentivo fiscal? Todo mundo aqui paga imposto, paga. Então, o incentivo fiscal era o seguinte: o Ford, se você vier para o Brasil, a gente dá o terreno para vocês. Vocês não vão ter que comprar o terreno e não vão ter que pagar IPTU, mas vocês têm que trazer uma empresa aqui e a gente ainda tira os impostos, outros impostos que a gente vai cobrar de você, mas vocês têm que trazer a empresa para cá. Isso é um incentivo fiscal, ou seja, você está criando um cenário favorável para que empresas venham para cá, para o Brasil, beleza? Nesse momento, o que a gente tem aqui no Brasil é um grande incentivo à energia, e logo nos anos seguintes o Brasil vai se tornar um símbolo de energia hidrelétrica, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Transporte. Então, o Brasil ele inicia a construção de muitas rodovias, e isso continua depois com o governo militar. E essa rede de rodovias e transportes, ela impulsiona também a vinda das primeiras montadoras para cá. Então vem Ford, vem General Motors abrir as primeiras empresas de transporte, as primeiras montadoras de carros, fábricas de carros aqui no Brasil. Tá? E uma outra coisa que acontece em 1960 é a fundação de Brasília, a capital atual do Brasil. A capital anterior era o Rio de Janeiro, e a ideia de você fazer uma nova capital era a seguinte: o mundo tinha acabado de sair de uma guerra mundial, o cenário era de tensão, porque estávamos na Guerra Fria. O Rio de Janeiro é muito próximo do litoral, então qualquer submarino, navio que chegasse na costa brasileira poderia fazer um estrago. Então, em termos de segurança, muda para o interior do país. Tá? O Rio de Janeiro era uma cidade muito grande, havia manifestações direto contra a presidência, então levar a capital para um lugar mais longe ia dificultar as ações, essas manifestações. E a ideia era fazer uma integração do Brasil. Lembra quando a gente trabalhou no início do ano a urbanização brasileira e a concentração da população? Que a gente viu que a população brasileira está toda no litoral, e o Joaquim gosta disso, né, Joaquim? Está toda no litoral, está próximo da praia. A ideia é o quê? Interiorizar o Brasil. Você tem uma área gigante, riquíssima, que pode ser explorada. Mas ninguém vai para lá se você não levar infraestrutura. Então a primeira coisa que eles levam é Brasília. E levando Brasília, você leva o quê? Um monte de rodovia até Goiás, um monte de rodovia passando por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, um monte de rodovia por Tocantins. Então, com isso, você vai ter um incentivo na indústria da construção civil, não só com a construção de Brasília, mas com a construção de rodovias e com a indústria do carro, a indústria automobilística, que vê que um país que está fazendo um monte de rodovia precisa do quê? Precisa de carro, precisa de caminhão. Então, a indústria automobilística nos anos 60 no Brasil foi extremamente importante, porque foram as indústrias estrangeiras, com grandes capitais, que foram chegando aqui no Brasil e tinham condição de uma empresa muito grande de ocupar muitos trabalhadores e produzir muitos carros. Beleza, pessoal? Então a gente vai parando por aqui, 1960, e na aula que vem a gente fala de 1960 em diante. Beleza? Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos. Um abraço e até mais.